Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de Geografia. Meu nome é Wilson Galvão, sou coordenador da assessoria de Geografia do Sistema Positivo de Ensino e hoje vou ter com vocês aqui nessa aula. Então, quero agradecer o acesso de vocês, mas eu gostaria de perguntar para vocês, e aí, como é que tá? Muita saudade da escola, saudade dos amigos, vontade de ver a galera, abraçar todo mundo? Muita saudade ou não? Como é que tá esse sentimento aí? Relaxa, relaxa, já vai passar. Daqui a pouco estamos todos de volta às nossas atividades. Desculpe eu aí. Daqui um pouco estamos todos de volta com nossas atividades normais. E aí você vai poder matar a saudade, ver o crush, ficar tudo legal, tá bom? Então, veja, nós estamos indo para a quarta semana de aulas. Nessa quarta semana, nós vamos trabalhar em geografia com os conteúdos contidos no seu volume número 6 do material didático, capítulo 16, entre as páginas 9 e 11. Lembro mais uma vez, você já sabe, mas você pode pausar esse vídeo para, se não entender o que eu estou dizendo. Então, pega lá seu caderno, faça as suas, meu pai amado, pegue seu caderno, faça suas anotações e vamos lá. Bora lá, então. Bem, o primeiro conceito que eu quero trabalhar com você é o que são módulos fiscais. Por que esse assunto vai parar no material didático de geografia e vai parar nas análises geográficas e vai parar no vestibular, no Enem, em todos esses outros lugares? Então, primeiro, os módulos fiscais é uma unidade de medida em hectare, cujo valor fixado pelo INCRA tem relação com 4 aspectos principais, né? Isso para cada município brasileiro. Eles levam, então, o INCRA vai avaliar para definir o tamanho desses módulos fiscais para cada município brasileiro, levando em consideração esses 4 aspectos principais que a gente vai falar nesse momento. Primeiro, o tipo de exploração predominante no município, ou seja, aquele que é mais recorrente, aquele que é mais relevante, aquele que é mais importante nos municípios brasileiros. Por exemplo, pode ser que seja um município onde a exploração predominante seja os hortifrutigranjeiros. O que são o que é esse tipo de exploração? São aquelas práticas que trabalham, por exemplo, com a produção de legumes, verduras, hortaliças, mas também as granjas, os aviários, as granjas de suíno e por aí vai. Inclusive, a gente pega o caso dos hortifruti, elas estão situadas, dessa produção está situada ao redor das grandes metrópoles, nos chamados cinturões verdes, ok? Outro tipo de exploração que eles vão avaliar pode ser uma exploração de uma cultura permanente. O que são culturas permanentes? Culturas permanentes são aquelas onde não há necessidade, o ciclo de vida da planta não requer que ela seja plantada anualmente, por exemplo. Então, é um ciclo de vida mais longo dessa cultura. Vou pegar exemplo, muitas das frutas podem ser classificadas dentro dessa perspectiva de uma cultura permanente. Vou pegar lá a videira, por exemplo. Lá, o pessoal lá de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, a região do Vale dos Vinhedos ali, onde é uma produção muito grande de uvas, esse pessoal não fica plantando videira todo ano, ou seja, se planta a videira, ela fica anos, décadas, né? O parreiral lá, e todo ano, claro, faz toda a manutenção, faz todo o manejo da cultura, mas ele não precisa replantar a videira todo ano. Isso acontece com a macieira, a plantação de maçã, a goiabeira, a mangueira, o coqueiro, todos esses casos são exemplos de agricultura permanente. Mas também tem aquelas culturas temporárias, aquelas que tem o ciclo de vida da planta é inferior a 1 ano, por exemplo. E aí a gente vai ter a maior parte do agro brasileiro, das culturas no Brasil, são das culturas temporárias. Os grãos em geral, pega milho, trigo, arroz, feijão, soja, algodão, são todas culturas temporárias, porque você planta, tem um ciclo de vida da planta, colhe e planta de novo, ou faz rotação de cultura, o que é muito comum no nosso país.
Tem também a pecuária, a suinocultura, a bovinocultura. A gente vai ter também o caprino, ou seja, a exploração da pecuária dentro das propriedades. Então, pode ser que seja predominante isso. E até também quando predomina áreas florestais, principalmente aquelas áreas de preservação, mas também, às vezes, inclusive, aquelas áreas de silvicultura. O segundo aspecto que eles levam em conta é a renda obtida da exploração predominante. Por que é tão importante? Porque, na verdade, os módulos fiscais têm relação, é um conceito que busca expressar a área mínima necessária para que uma unidade produtiva seja economicamente viável. Então, ela vai tentar dizer o que é o mínimo necessário de uma propriedade para trabalhar com a produção de trigo, para que ela seja economicamente viável. Então, a renda, sim, vai ser um aspecto muito importante para considerar o módulo fiscal. O terceiro aspecto que eu vou chamar a atenção, outras explorações que não são predominantes, mas são expressivas. Vou pegar, por exemplo, lá você tem num dado município, a exploração predominante naquele município é a cultura da soja, uma cultura temporária, é a mais relevante. Mas vai naquelas propriedades que também tem lá a piscicultura, o pessoal lá cria os peixes, ou talvez até uma granja de suíno, ou enfim, que isso gera renda para a propriedade. Então eles vão levar em consideração também como é que isso está distribuído nesses municípios para definir o tamanho dos módulos fiscais. E outro conceito, por fim, o número 4, é o de propriedade familiar. Né? A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre propriedade familiar e propriedade da agricultura não familiar ou patronal para falar sobre isso. E claro, né, gente? Óbvio que os caras vão usar os módulos fiscais para cobrar imposto dos proprietários rurais. Né? O chamado ITR, Imposto Territorial Rural, ele é calculado de acordo com o tamanho dos módulos fiscais. Nas cidades, a gente paga IPTU, o Imposto Urbano. E no campo, nas áreas rurais, paga-se o ITR, que é calculado de acordo com o tamanho da propriedade, no tamanho no sentido dos módulos fiscais. Beleza? Ficou claro, módulos fiscais? Espero que sim. Qualquer coisa, volta ali e retoma o conteúdo. Os módulos fiscais também servem para classificar o tamanho das propriedades rurais. Em relação ao tamanho, a gente pode definir pelo menos 3 classes. O IBGE define 3 classes de propriedade rural. É muito simples de entender. A pequena propriedade para o IBGE são aquelas que têm até 4 módulos fiscais. Né? Então, essas são pequenas propriedades. Média propriedade entre 4 e 15. Né? E grandes propriedades acima de 15 módulos fiscais. As grandes propriedades são também chamadas de latifúndios. Ao contrário, né, na outra ponta, os minifúndios são aquelas propriedades com tamanho inferior a 1 módulo fiscal. Tá claro? Então, quando você pega documento oficial, ou pega textos do IBGE, ou até mesmo outros textos de outras instituições, como universidades e tal, e eles estão falando de pequena, grande e média propriedade rural, leve-se em conta o tamanho dela com relação aos módulos fiscais. Né? O agricultor familiar também, ele é definido como agricultor familiar, aquele proprietário de terra com uma propriedade inferior a 4 módulos fiscais. Então, a pequena propriedade. Isso é definido em lei, uma lei de 2006, a lei número 11.326. Além disso, o Código Florestal Brasileiro utiliza os módulos fiscais para também definir faixa de preservação, a concessão de benefícios para as pequenas propriedades, ou até mesmo a manutenção e recomposição de reserva legal. Então, essa unidade de medida, vamos chamar assim, os módulos fiscais, também se prestam a essa realidade. Para entender melhor ainda a distribuição dos diferentes tamanhos dos módulos fiscais no Brasil, existe um mapa. Esse mapa está no seu material didático na página 10, esse aqui. E eu vou depois projetar ele na tela para a gente avaliar e analisar as informações ali representadas, mas eu vou trazer algumas informações interessantes
e sugerir para você um site para você pesquisar qual é o tamanho do módulo fiscal no município onde você mora, tá bom? Existe um site da Embrapa, se você procurar lá no Google Embrapa Módulos Fiscais, você vai acessar esse site que está na tua tela aqui, e ali você pode selecionar o estado e o município para consultar essa informação que eu pedi para você resgatar. Bom, para ilustrar isso, eu trouxe exemplos para vocês perceberem a variação do tamanho dos módulos fiscais de acordo com a localização e também com, vamos chamar assim, a aptidão dos municípios. Eu sou do interior do Paraná, do município da região centro-oeste do estado do Paraná, chama-se Palmital. Se você tiver curiosidade, dá uma olhada lá depois, fica lá no centro-oeste. Mais ou menos ali entre as bacias do Rio Cantu e Rio Piquiri, dois rios importantes para a região ali e importantes aqui para o estado do Paraná. Por estar localizado nessa área, é uma área com relevo bastante dobrado, um relevo acidentado, movimentado. Isso impede, inclusive, ou dificulta a mecanização do solo das propriedades do município de onde eu vim, que vive predominantemente da agricultura e da pecuária, sobretudo a pecuária leiteira, tem bastante produção leiteira lá. Por quê? Mecanizar, esqueça. Lá em Palmital, minha cidade natal, o tamanho do módulo fiscal é de 20 hectares. Então, fazendo uma conta rápida aqui, uma pequena propriedade é aquela que tem até 79 hectares, lembram? Até 4 módulos fiscais são pequenas propriedades. Mais de 4 até 15, médias e assim por diante. Bom, se eu pego uma outra cidade aqui do meu estado, Paraná, Campo Mourão, fica também ali próximo até Palmital, mas é um dos maiores produtores de soja do meu estado, o estado do Paraná, inclusive um dos maiores do Brasil também. Sede de uma grande cooperativa que chama Coamo. Esse município, o módulo fiscal lá é de 18 hectares, tá vendo? Então já diminuiu 2. Se eu pegar São José dos Pinhais aqui na região metropolitana de Curitiba, onde eu moro atualmente, o módulo fiscal de São José dos Pinhais é 12 hectares. Percebeu a diferença? De 20 em Palmital para 12 aqui em São José dos Pinhais. Por quê? Porque está no cinturão verde, terra mais valorizada, você consegue obter mais resultados financeiros a partir da propriedade rural. Tudo isso é levado em consideração, aqueles aspectos que eu falei lá anteriormente. E peguei um outro exemplo aqui de um município em que já estive algumas vezes trabalhando, município de Sorriso, em Mato Grosso, centro-norte do Mato Grosso. O módulo fiscal lá em Sorriso é de 90 hectares. Olha a diferença, né? Por que 90 hectares? Porque eles levam em consideração para que seja uma propriedade economicamente viável, e aí todos aqueles demais critérios que a gente acabou de comentar. Isso vai estar refletido no mapa que vai estar na tua tela agora. Observe aí esse mapa, que é o que está no seu material didático na página 10. Então, você vê que a distribuição do tamanho dos módulos fiscais por município no Brasil, a gente percebe nitidamente, quanto mais escuro, maiores são os módulos, que a região amazônica é onde existem os maiores módulos, né? E depois a região norte do Brasil, aí o nordeste, na parte litorânea, já diminui o tamanho dos módulos, mas na região centro-sul do Brasil, aí pegando então de Goiânia, parte do Mato Grosso, boa parte a parte leste do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Florianópolis não, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todos esses estados você vai perceber aí áreas, inclusive que os módulos fiscais são entre 5 e 9 hectares por módulo fiscal. Ok? Beleza? Ficou claro isso? Espero que sim. Qualquer dúvida, a gente vai ter depois aquela aula de revisão. Se a gente tiver como manter um contato, escrevam, mande para os seus professores suas dúvidas e da nossa parte também vamos tentar ajudá-los. Bem, agora vamos partir para uma outra parte da nossa aula, que é falar sobre o que é agricultura não familiar ou agricultura patronal. Não é difícil entender qual que é esse conceito. Bom, eu vou trazer alguns critérios, elencar alguns aqui,
para que isso fique bem sedimentado aí no seu conhecimento, na sua cabeça, ok? Então, primeiro, a agricultura patronal utiliza a mão de obra assalariada, né? Então, não é a família que trabalha. A família pode até trabalhar, mas vai ter empregado, vai ter gente que vai contribuir, ajudar ali na produção. Muitas vezes, essa agricultura não familiar, patronal, contrata administradores externos, pessoas que vão ser lá o gerente da fazenda, vão gerenciar toda a produção, gerenciar os empregados, a aquisição de insumos, enfim, vai fazer toda a gestão do planejamento, o pagamento dos funcionários, enfim, toda a gestão. Eu tive a oportunidade, numa dessas viagens que fiz para o Mato Grosso, retornando num voo de Sinop para Cuiabá, sentou do meu lado o gerente de uma fazenda e ele começou a relatar um pouco do seu dia a dia. É bem isso que eu acabei de falar para vocês. Né? Inclusive, esse gerente ele não morava na sede da fazenda, mas morava no município pequeno próximo, e ele ficava fazendo esse deslocamento. E ele trabalhava para um juiz de direito que morava na cidade de um juiz de Brasília. Mas vamos pensar assim, esse juiz é um investidor, proprietário, não mora lá na propriedade, mas ele investe recurso financeiro, adquire terra e faz com que alguém administre para que gere resultado financeiro ao final de um período lá para ele. Né? Isso é uma coisa bem comum. Outra coisa é que essas propriedades são diretamente vinculadas às cadeias do agronegócio e trabalham, a maior parte, a predominância, é de monocultura de commodity voltado para exportação. Né? No material didático de vocês, tem um mapa sobre os principais produtores de commodity, isso está lá na página 11. Depois dê uma olhada lá. E os preços dessas commodities são definidos não pelo dono do produto, mas pela Bolsa de Valores de Chicago, nos Estados Unidos. Tá? Então, essa é uma outra característica. Além do mais, essa agricultura patronal dispõe de maior oferta de linha de crédito e mecanismos de proteção, por exemplo, o seguro safra. A pequena propriedade, às vezes, se tiver uma intempérie no clima, se der alguma geada forte, ou se vir uma chuva de granizo, ou se, sei lá, vir uma estiagem prolongada, não comum, né? A agricultura familiar sofre bastante, porque normalmente não tem seguro para proteger, o chamado seguro safra. As grandes propriedades, além da tecnologia para se proteger, eles fazem esses estudos climatológicos, usam essas informações. Além disso, essas propriedades também dispõem desses mecanismos de seguro safra. Né? E por último, mas não menos importante, nós sabemos que esses grandes proprietários, né, essa agricultura patronal, que nós estamos classificando aqui, eles possuem muita representatividade na política em várias esferas, né, do municipal, estadual e federal. Haja vista, se você considerar hoje no Congresso Nacional, a gente tem ali a bancada chamada bancada ruralista, que são, inclusive alguns deles, grandes produtores rurais, e que são deputados, senadores, ou se não representam os interesses desse grupo. O mesmo não se pode falar da agricultura familiar, daqueles pequenos produtores, como a gente já sabe. Né? Bom, na página 11 do seu material didático, tem alguns gráficos bem interessantes, são esses aqui. Eu vou projetar na tela para a gente fazer uma leitura e entender alguns paradoxos entre a agricultura familiar e essa agricultura patronal. Apesar de que elas convivem hoje, não vou dizer assim tão harmoniosamente, alguns lugares sim, né? Mas elas convivem no espaço agrário brasileiro, e isso é fato. Então, vamos ficar de olho nas informações desses gráficos para entender um pouco desses paradoxos. Ok? Bora lá. Então, vejam. Se você analisar o total de estabelecimentos, quando a gente observa ali o gráfico, a gente tem 84,4% dos estabelecimentos são de agricultura familiar. Né? Mas esses estabelecimentos, em termos de área, ocupam 24,3%
da área total. Então, vejam, 84 ocupa 24. Os outros 15,6 desses estabelecimentos da agricultura patronal ocupa 75,7% da área total utilizada na agricultura brasileira. Esses dados são do Censo Agropecuário de 2006, mas já saíram os dados de 2017, e eles não foram atualizados aqui nesse material didático porque não houve tempo de utilizar essa publicação. Os dados de 2017 mostram que esses números, então, dos estabelecimentos da agricultura familiar caíram. Então, respectivamente, no caso dos estabelecimentos, para 77% dos estabelecimentos, então reduziu, né, proporcionalmente, e também reduziu proporcionalmente a área que essas propriedades utilizam em tamanho. A porcentagem de áreas agora é de 23%. Outra informação interessante é a taxa de pessoal ocupado, né, que também revela que a agricultura familiar abriga 74,4% do total de pessoas que atuam nas atividades agrícolas no campo brasileiro. Isso equivale em 2006, era equivalente em 2006 a 12 milhões e 300 mil pessoas. No último censo, isso caiu também proporcionalmente, caiu para 67% o total de pessoas que atuam nas atividades agrícolas nas pequenas propriedades, ou na agricultura familiar, e isso em número equivale a 10,1 milhões de pessoas. Bom, então cai, isso traz para nós a possibilidade de lançarmos alguns questionamentos que eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque são essas relações que normalmente são cobradas nas avaliações, principalmente nos exames vestibulares e no Enem. Então, vamos pensar, onde que foram parar essas pessoas que deixaram de trabalhar na agricultura familiar, se a gente considerar as informações do censo de 2006 e dos dados de 2017? Tá? Será que foram trabalhar nas grandes propriedades, como empregados, migraram para as cidades? Onde é que foram parar essas pessoas? Esses números tão expressivos que a gente encontra quando pensa na agricultura patronal, isso revela qual é a relação disso com o agronegócio e que representatividade isso tem na economia brasileira. Isso influencia que aspectos do campo brasileiro, né? Como a gente trouxe algumas dicas ali, ao falar, por exemplo, até da representatividade política, ela é muito relevante, é muito importante. Então, são reflexões para te ajudar a ir pensando nessas relações. Eu quero sugerir para você acessar o site do IBGE, o endereço é census.ibge.gov.br/agro/2017. Ele está aí na sua tela, pause e acesse lá, ok? Bom, o objetivo dessa nossa discussão era, então, iniciar uma reflexão para a compreensão da estrutura fundiária brasileira. Espero que tenha despertado isso em você, que a gente vai aprofundar mais adiante a partir da semana 6. Semana 5 agora vamos fazer revisão, e a semana 6 a gente vai continuar a abordagem desses temas. Antes de me despedir de você, calma lá, tem tarefa facinho, facinho, eu vou dizer para você, e já peço já de cara, faça já, não espere depois. Assim que acabar o vídeo aqui, já vai e faça essa tarefa facinho, e é importante que está fresco na memória a discussão que a gente acabou de trazer aqui. Certamente você vai gabaritar a questão que está lá na questão número 7 da seção Hora de Estudos, da página 26 do seu livro didático. Eu agradeço o teu acesso, muito obrigado pela tua paciência em permanecer conversando não, né? Infelizmente. Conte com o apoio do SPE, dos seus professores, da sua escola nesse momento. Eu me despeço desejando que você tenha boas energias aí para aguentar essa quarentena e dizendo o seguinte: muita calma nessa hora, vai passar. Beleza? Tchau, valeu!